Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos aqui gravar mais um vídeo para meditarmos acerca de uma temática bíblica das mais importantes, das mais alvissareiras, e que essa pergunta que vai originar esse vídeo, ela inclusive foi o fruto de uma disputa muito grande, principalmente no século XVI, quando teve o grande cisma dentro da igreja, né? O cisma, o racha, né? Dentro da igreja, e a igreja ela se dividiu e criou-se então o movimento protestante por meio ali dos reformadores, a quem nós chamamos, né? Tendo no seu principal expoente a figura do tão conhecido Martim Lutero, né? Que é o Martim Lutero, aquele monge alemão dominicano, que gerou aí uma controvérsia muito grande, e junto com ele outros mais apareceram, e temos essa divisão no cristianismo. Já houve uma divisão no passado e temos essa divisão também, né? Temos a igreja ortodoxa grega, ortodoxa russa, né? Que lá eles têm o patriarca, e temos também a igreja protestante que não tem no Papa o seu representante supremo, o seu representante máximo. Tudo levando-se em conta a questão soteriológica, a questão da fé e das obras, porque pergunta-se: o homem é justificado pela fé tão somente, ou o homem é justificado pelas obras? Essa é uma pergunta que eu gostaria de ler para você que está vendo esse vídeo, capítulo de número 2 da Epístola Universal de Tiago, a partir do versículo de número 20. Serão alguns versículos interessantes e importantes para nós tentarmos elucidar um pouquinho dessa questão. Capítulo 2 da Epístola de Tiago, versículo 20, diz-nos assim, começa dizendo lá: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, vosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Aí tem mais um exemplo. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então Tiago ele é bem incisivo na sua epístola, na sua carta, nos seus ensinos. Tiago ele fala muito da questão das obras, e alguns até, inclusive, veem uma divergência. Isso é uma questão teológica que já foi até debatida. Alguns batem o pé e dizem que realmente existe uma divergência muito grande entre Tiago e Paulo, o apóstolo dos gentios. Alguns ali, inclusive, até dizem que Tiago era contra a graça de Cristo, que a graça de Cristo é que nos liberta, independente das obras. E alguns dizem que Tiago era legalista. Já foi Tiago, inclusive, chamado de legalista, ou seja, ele coloca a questão da obra, a questão de fazer alguma coisa, do homem fazer alguma coisa para poder se salvar. E isso também foi algo que recorreu novamente, incorreu também na história da igreja, no grande cisma que gerou o protestantismo cristão, não é? Porque ali discutiu-se muito essa questão de obras e fé. Obras e fé. Será que as obras que estavam sendo feitas ali naquele período eram obras capazes de realmente salvar o homem, de libertar o homem, de levar o homem para o céu, para a presença de Deus, ou somente a fé? E Lutero ele foi muito norteado por um texto que está no Antigo Testamento, inclusive é a única vez que aparece a palavra fé, e aparece lá em Romanos, que diz que o justo viverá
pela fé. O justo viverá pela fé. Então essa palavra ela foi muito marcante nos pensamentos de Lutero e ele foi norteado vigorosamente por essas palavras que estão na Epístola de Paulo e também lá no Antigo Testamento, que o justo viverá pela fé. E ele então levou isso muito avante, com muita veemência nos seus discursos, nos seus ensinos. Pois bem, Tiago ele diz que um homem que não tem obras, a fé dele é uma fé morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras também é morta. Então Tiago ele é bem incisivo no seu ensinamento de que é necessário sim ter obras. Agora, será que Tiago está ensinando que as obras elas salvam? Será que Tiago está dizendo que a graça é insuficiente para nos salvar, para nos libertar? Será que é isso que Tiago está querendo dizer? Em contraste com aquilo que Paulo ensina, Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé, por meio da fé, e isso não vem de nós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo dá esse ensinamento, se a memória não falha, na Epístola aos Efésios, lá no capítulo 2, é um texto bastante incisivo do apóstolo Paulo também, quando ele diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo ele fala que a fé na graça de Deus, na graça salvadora, na graça libertadora, a graça é quem opera a salvação, e não as obras. E Tiago diz que ele fala, bem vês que a fé coopera com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E ele diz que, vedes então, no versículo 24, vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Aí cria-se um dilema teológico, um nó teológico, que muitos aí fazem um cavalo de batalha em cima destes textos de Tiago, esses textos tiaguinos, como teologicamente costumamos falar, e esses textos paulinos, conforme teologicamente costumamos falar. Então, será que os dois estão brigados? Será que Tiago está chocando-se com Paulo? Será que Tiago desconhecia a mensagem de Paulo? Claro que não. Tiago conhecia muito bem, os apóstolos conheciam muito bem a mensagem de Paulo, a mensagem da graça salvadora, da graça libertadora, da graça redentora de Cristo. E Tiago, ele conhecia muito bem o que Paulo ensinava, e ele não está querendo aqui afrontar Paulo, e nem tampouco ele está querendo entrar em ponto de ebulição ou ponto de choque contra o apóstolo São Paulo, de forma nenhuma. Se você pensa dessa forma, reveja os seus conceitos, estude mais um pouquinho, pesquise mais um pouco, porque você não verá isso na palavra de Deus, nem tampouco você verá esse choque ideológico ou esta contradição entre esses dois gigantes de Deus que foram os apóstolos Paulo e o apóstolo Tiago. Não há esse choque de ideologias, esse choque de um ensinar uma coisa e outro ensinar outra, muito pelo contrário. As duas vertentes, elas se completam. As duas vertentes, tanto a de Paulo quanto a de Tiago, elas se completam, ok? Quando Paulo está dizendo lá na sua carta que a nossa salvação é pela fé, mediante a fé, na graça de Deus, isso não é de nós, mas é um dom de Deus, um presente de Deus, e não vem das obras para ninguém se gloriar. Paulo está falando da operação divina da nossa salvação. Paulo está dizendo o seguinte, que nenhuma obra, ela pode salvar o homem. Nenhuma obra, ela tem poder de fazer com que o homem seja liberto. É por isso que as pessoas falam assim, poxa, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não traio, eu não faço coisas erradas, eu ajudo meu próximo, eu dou caridades, eu dou esmolas, eu sou uma pessoa que eu ajudo as velhinhas, os idosos, eu atravesso os ceguinhos na rua quando eles estão lá. Eu sou uma pessoa que eu só faço bem.
Então, poxa, Deus vai levar em consideração as minhas obras. Ora, se você faz isso tudo que eu descrevi, continue fazendo, porque estas tuas obras, assim como as de Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, que ele era um homem piedoso, caridoso, um homem que dava esmolas, um homem que praticava o bem. A Bíblia diz que todas aquelas boas obras que ele fazia foram em memória, estavam em memória, ou seja, estavam na memória de Deus, e Deus delas se lembrava, mas mesmo assim foi necessário Deus enviar o apóstolo Pedro até a casa do centurião Cornélio para anunciar a ele a palavra de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus. E graças a Deus que ele respondeu bem ao Evangelho, crendo no Evangelho, ele e toda a sua casa, a ponto deles se batizarem e receberem o Espírito Santo e falarem outros idiomas, em outras línguas. Diz até inclusive que Atos capítulo 2 é o Pentecoste judaico e Atos capítulo 10 é o Pentecoste gentílico. É uma definição aí interessante, porque foi na casa de um centurião de Roma aonde os dons de línguas, inclusive Pedro falou o que nós podemos fazer para impedir deles se batizarem, porque até mesmo eles já receberam o dom do Espírito Santo. Então Pedro viu, poxa, se Deus já assinou, Deus já abençoou, Deus já legou a eles o dom do próprio poder do Espírito Santo, quem somos nós para impedir eles de serem batizados também em águas? E eles foram batizados ali, ele e toda a sua casa, Cornélio e todos os seus. Então, o que Paulo está querendo dizer com ser justificado pela graça e não pelas obras? É que Paulo está querendo dizer o seguinte: as obras em si só não podem nos justificar e nem nos salvar. Por mais bonitas, por melhores que elas sejam, elas não têm esse poder de nos justificar. É a graça que é um favor imerecido de Deus. Nós não merecíamos a graça, mas Deus, com a sua benignidade eterna, com o seu amor por nós, ele nos buscou, ele nos encontrou por meio da graça. Nós fomos achados, nós que estávamos perdidos, fomos achados, fomos encontrados e fomos alcançados pela graça soberana de Deus. Então o que Tiago está querendo dizer? Tiago está querendo ensinar o seguinte: Tiago está querendo dizer que todo aquele que é salvo, todo aquele que é justificado verdadeiramente, e ele inclusive fala de Abraão, que era um homem que é considerado como o pai da fé, dos que têm fé, são filhos de Abraão, e ele fala de Raabe, e diz que Raabe, inclusive, ela entra na genealogia de Jesus. Se você ler lá o Evangelho de Mateus, você vai encontrar, capítulo 1 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar o nome de Raabe, o nome de Tamar, o nome de Ruth, o nome de Batseba. Essas mulheres, elas entram lá mostrando que o nosso Deus, ele quebra paradigmas. O nosso Deus, ele demonstra a sua graça na história humana, incluindo o nome dessas mulheres na genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. Uma moabita, uma prostituta de Jericó, uma mulher que enganou o próprio sogro para gerar um filho do sogro, não é? Então, Deus ali, uma mulher que foi alvo ali de um adultério, né? Mesmo ainda estando sem ter a intenção, mas Davi mata o marido dela, por certo ela tomou conhecimento, e ela tem um filho, que o filho morre em primeira instância, depois ela tem um outro filho, dá o nome de Salomão, quer dizer o pacífico, vem do hebraico Shalomon, né? O pacífico, que vem da raiz Shalom, né? Então, queridos, vejam que a graça de Deus, ela alcança, e essa graça, quando alcança, muita gente que a graça não se manifesta no Antigo Testamento, é claro que sim. É claro que a graça, que é o meio divino da salvação, e é citado aqui dois personagens da Antiga Aliança, Abraão e Raabe, está dizendo que eles, pelas obras, mostraram a fé. Pelas obras mostraram a fé. Não é que as obras libertem ou salvem, mas todo aquele que é justificado e é salvo praticará boas obras. Deu para você entender? Todo aquele que é alcançado pela graça, ele vai produzir frutos. E Paulo, coadunando-se com este discurso de Tiago,
Paulo vai escrever na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, se a minha memória não estiver falhando, ele vai falar das obras da carne e ele vai falar do fruto do Espírito. O fruto do Espírito nada mais são do que as boas obras que espera-se que todos aqueles que encontraram Cristo e a graça de Cristo, por meio da sua fé em Cristo, eles a pratiquem. As boas obras que devem ser praticadas por aqueles que dizem ser de Cristo e que dizem ser crentes ou evangélicos ou cristãos ou como você quiser chamar. Então, não é que as obras sejam o carro-chefe da salvação, mas as obras, elas evidenciam a salvação. É bem diferente. Uma coisa é você colocar as obras como meritórias de ser por elas salvo. Ou seja, colocar na salvação o peso das obras. Colocar, não, as minhas obras me salvam, as minhas obras me libertam, as minhas obras têm o poder de me regenerar, de me levantar, de me fazer entrar pelas portas da mansão de Deus, das mansões celestiais de Deus e me dar acesso à vida eterna. Não é isso que a Bíblia diz, senão o jovem rico estaria salvo. E ele, quando ouve uma palavra de Jesus, Jesus falou, olha, se você quer realmente a vida eterna, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, você terá o tesouro no céu, aí sim você vem e me segue. Ele então se retirou. Em outras palavras, ele não fez a maior de todas as obras, que era o desapego ao valor do dinheiro. Ele valorizava mais o dinheiro do que a própria vida eterna. E Jesus evidencia isso quando faz esse desafio para o jovem rico. Então mostra-nos que aquele jovem, ele tinha nas riquezas materiais o seu bem maior e a vida eterna era secundária. Ele queria a vida eterna, mas quando desafiado para receber algo que podia de fato dar a ele a vida eterna, ele não quis o desafio e ele vai embora muito cabisbaixo e muito decepcionado com Jesus, diz o texto sagrado nos evangelhos que relatam esse encontro do jovem rico com Jesus, que está em Mateus e em Marcos também relata. Então, meus amados, entenderam bem? As obras, elas não têm o poder de nos salvar. A salvação é pela graça. Mas as obras, elas evidenciam aquele que é salvo. As obras demonstram se você é de Deus ou se você não é de Deus. Se você tem obras, você tem frutos, conforme Paulo descreve em Gálatas capítulo 5, coadunando a mensagem do fruto do Espírito com isso que Tiago está dizendo aqui no capítulo 2, versículo 20 até o versículo de número 26, que acabamos de ler, que foi a base desse estudo, dessa reflexão que estamos fazendo. Então, a fé sem as obras é morta. Sim, é, porque o justificado, o liberto, o salvo, há de praticar boas obras. Não para ser salvo, mas porque ele é salvo, ok? Então, se esse vídeo te abençoou, se esse vídeo foi importante para você, se esse vídeo falou o teu coração, se esse vídeo, sabe, te esclareceu aí uma dúvida, porque esse é o propósito do canal. O canal está aqui para podermos ensinar o evangelho genuíno, o evangelho sem miscigenação, o evangelho sem nenhum tipo de mistura. Mistura essa que muitos estão utilizando nesses dias de hoje, né? Hoje estamos utilizando, vendo aí muitos homens utilizarem o evangelho que não é o evangelho. Aqui no canal tem um vídeo, eu aconselho você a ver. Cuidado, tem um outro evangelho sendo pregado aí, porque há pessoas que estão utilizando práticas que não são bíblicas, não estão aqui, ó, escritas e registradas nesse livro que eu estou com ele aberto, tirando dele esse ensinamento para passar para você, porque esta é a minha missão aqui nesse canal, é tirar desse livro aqui a verdade, para passar para você e não enganar você com falsos discursos, com discursos forjados, a fim de me favorecer, porque eu sei que muitos estão forjando discursos, falando muitas vezes aquilo que o povo quer ouvir, e não aquilo que o povo precisa ouvir.
e com isso estão ganhando massas aos milhares e milhares pelo esse mundo afora. Mas, ainda que nós caiamos até na impopularidade, o que nós queremos aqui é o compromisso com a verdade, o compromisso com as Sagradas Escrituras, o compromisso em não enganar você, um compromisso de te dizer aquilo que está escrito, porque esta é a finalidade desse canal. Inclusive lá no slogan do canal diz: resgatando as verdades das Sagradas Escrituras. É um resgate que nós estamos fazendo aqui nesse canal, desmistificando aqui mitos, quebrando alguns mitos, colocando por terra algumas inverdades, inverossimilidades, mentiras, fábulas, ficções que estão sendo pregadas aí no meio evangélico, a fim de que você conheça a palavra de Deus tal como ela é, ok? Então, se esse vídeo te abençoou, não esquece aí de dar o like, por favor, dá o like, clica aí no like, isso vai ajudar o canal a crescer, e ter aí o crescimento que precisa. Compartilha do YouTube, lá tem como compartilhar para as redes sociais, compartilha com o Facebook, com o Twitter, com o Instagram, com grupos de WhatsApp, grupos familiares, com contatos pessoais teu. Olha, tu lembra de um amigo assim, poxa, vou mandar esse vídeo pro meu amigo, ele me fez uma pergunta assim, tá coincidindo com o que o pastor Ricardo falou. Manda lá pro teu amigo esse vídeo, manda para quem está doente, internado, para quem não tem possibilidade de estar numa igreja, ou de procurar assim estar lendo muito a Bíblia. Um vídeo ajuda a pessoa a ouvir e ter um estudo a fim de esclarecer a pessoa que também não goza de muito tempo para poder estar pesquisando, fazendo curso de teologia. E estamos aqui para isso, para ajudar, para abençoar, para dar a você um suporte para a vida eterna, ok? Um grande abraço. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe todos os aspectos da sua vida. Um grande abraço, até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, meus irmãos.